Essa é a demonstração do Teorema 2.8. O Teorema 2.8 diz que a medida do ângulo inscrito na circunferência é a metade da medida do seu arco correspondente. Aqui nesta ilustração, o ângulo inscrito é o ângulo A. Esse ângulo ele é formado pelos lados AB e AC. E este ângulo A inscrito na circunferência, ele corresponde ao arco BC. Já esse arco BC também está associado a esse ângulo central, que é o ângulo BOC. Então a gente diz que o ângulo inscrito BAC é correspondente do ângulo central BOC, porque eles enxergam o mesmo arco BC. Este teorema ele diz o seguinte: se por acaso a medida do ângulo BAC for a medida do ângulo central BOC for B, esse teorema diz que vale a relação a medida A é igual a medida B dividido por 2. Aqui eu tenho uma ilustração de uma situação em que o lado AC, que é um lado que compõe o ângulo inscrito, ele coincide com o diâmetro da circunferência. Eu preciso mostrar que se a medida do ângulo inscrito é a medida do ângulo central correspondente ao ângulo inscrito é B, vai valer a relação A é igual a B dividido por 2. Observe que a distância OB é um raio da circunferência, né? Circunferência de centro O. Então, vou marcar aqui, ó. Isto é um raio. A distância OA também corresponde ao raio da circunferência. Isso aqui é um raio. Já que a medida OA é a mesma medida OB, eu posso escrever que os segmentos OB e OA são congruentes. Ok? Isso me dá um triângulo. Olhando para esse triângulo BAO, vou escrever aqui, ó, no triângulo BAO, nós temos que ele é isósceles de base AB. Então, esse triângulo BAO é isósceles. Se ele é isósceles, significa que este ângulo aqui no vértice B também mede A. Agora, vou considerar esse ângulozinho aqui, ó, o terceiro ângulo, né, do triângulo aqui no vértice O. Vou chamar esse ângulo de medida C. Então, sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Este ângulo C, ele mede 180 menos 2 vezes a medida A. E este ângulo C, ele também é suplementar do ângulo B. Então, eu posso escrever que a medida C é igual a 180 menos B, justamente porque os ângulos de medida C e medida B formam um ângulo raso, né, de 180 graus. Bom, e por essas duas equações, a gente consegue deduzir que 2A é igual a B, ou seja, a medida A é igual a metade da medida B. Vamos ver nessa outra situação. Qual a diferença desta situação para a situação anterior? É que a gente observando, ó, os lados que formam o ângulo inscrito, né, o lado AB e aqui tem o lado AC. Estes lados, nenhum deles corresponde ou coincide com o diâmetro da circunferência. Além disso, tem uma informação importante, é que cada um deles está em um hemisfério, né, diferente da circunferência. Hemisfério que eu quero dizer é a metade, tá? Vamos dizer a grosso modo, o lado AB está na metade de cima, o lado AC está na metade de baixo. E para a gente conseguir mostrar a relação
proposta pelo teorema, a gente precisa olhar para cada um desses hemisférios separadamente. Olhando para o hemisfério de cima, a gente tem um caso semelhante àquele mostrado anteriormente. Olha só, se eu chamar esse ângulo BAD, então estou considerando somente essa parte aqui, vou supor que ele tem a medida A1. Esse ângulo BAD, ele está enxergando o arco BD. E esse arco BD possui como ângulo central o ângulo BOD. Então, vou chamar isso aqui de B1. Eu sei, como foi visto anteriormente, a medida A1 é igual à medida B1 dividido por 2. Ótimo. Agora, olhando para o hemisfério de baixo. Estou olhando para esse ângulo aqui, marcado em azul, o ângulo DAC. Eu vou chamar ele de A2. Né? Esse ângulo DAC, ele enxerga o arco DC. E o ângulo central referente ao arco DC, este ângulo aqui, ó. Então, eu posso chamar ele de B2. Pelo caso anterior, eu também posso afirmar que a medida A2 é igual à medida B2 dividido por 2. Ok? Mas o que eu quero estudar realmente é o ângulo que está associado ao arco BC. Então, se eu considerar que o meu ângulo A, na verdade, é a soma das medidas A1 com A2, deixa eu anotar aqui, A é igual a 1 mais A2. Eu posso dizer que os correspondentes dele aqui no ângulo central também vai me dar um ângulo B, que é igual a B1 mais B2. Né? Essas medidas B1 e B2 representam o ângulo central do arco BC, assim como as medidas A1 mais A2 representam o ângulo inscrito ao arco BC, certo? E aqui no que eu já tenho mostrado, eu posso fazer a soma dessas equações. Então, eu vou ter do lado esquerdo A1 mais A2 é igual B1 sobre 2 mais B2 sobre 2, que eu posso escrever B1 mais B2 dividido por 2. Acontece que A1 mais A2 é o meu A. B1 mais B2 é o meu B. Então, eu tenho que A é igual a B dividido por 2. Um terceiro modo em que pode ocorrer um ângulo inscrito numa circunferência é que quando nenhum dos lados que compõem o ângulo inscrito, nem o AB nem o AC, coincidem com o diâmetro, no entanto, os dois lados estão em um mesmo hemisfério. Neste caso aqui, estão representados na parte de cima da circunferência, mas poderia ser na parte de baixo também, tá? E o que a gente tem aqui? Olha só, eu quero estudar esse ângulo aqui, ó, marcado em vermelho, que é o ângulo BAC. Esse é um ângulo inscrito, vou chamar ele de ângulo de medida A. Esse ângulo está enxergando o arco BC. Então, o correspondente dele aqui no ângulo central, eu posso chamar de B. E eu preciso mostrar que essa medida A é igual à metade da medida B. Para isso, o que eu vou fazer? Vou olhar para esse ângulo aqui, ó, assinalado em azul, né? Esse ângulo que é CAD. É um ângulo inscrito na circunferência correspondente ao arco CD aqui. Então, vou chamar isso aqui, ó, de medida A1. E já que ele está associado ao arco CD, eu posso dizer que o ângulo central correspondente a ele é esse ângulo aqui que eu vou chamar de B1. É o ângulo COD. Ok? Bom, mas eu posso ser mais ousado. Eu posso considerar o arco total BD. Considerando o arco total BD, olha só, olhando aqui para o ângulo inscrito, o arco BD, ele na verdade é a soma das medidas A com A1. Então, eu vou chamar essa soma de A2. A2 é igual à medida A mais a medida A1. E equivalentemente aqui no ângulo central, se eu considerar o arco BD, eu tenho que o meu ângulo B2
é igual à soma B mais B1. Bom, mas eu estou interessado justamente nas medidas A e B. Então, vou fazer assim, ó, a medida A é igual a 2 menos A1. E a medida B é igual a B2 menos B1. Beleza? E eu já sei, quando eu considero esse ângulo, esse arco total BD, ó, lá no primeiro caso, eu já mostrei que A2 é igual a B2 dividido por 2. E também verificamos que a medida A1 é igual à medida B1 dividido por 2. Tá? Todos eles se enquadram naquele primeiro caso. O que a gente precisa estudar somente é a medida A e a medida B. Mas eu posso fazer agora aqui, ó, uma subtração entre essas duas equações. Do lado esquerdo eu tenho A2 menos A1. E do lado direito eu tenho B2 menos B1 dividido por 2. Esse A2 menos A1 é o meu A. O B2 menos B1 é o B. Então, na verdade, eu tenho B sobre 2. E não existe um quarto caso, tá? As três formas em que poderia ocorrer um ângulo inscrito em uma circunferência são essas três apresentadas. E as três formas levou a essa relação proposta no teorema. Então, desse modo, fica mostrado o teorema 2.8 da dissertação.